Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora começa mais um Ponto de Vista. Lugar ideal para os mais diversos assuntos e as mais variadas opiniões. Neste programa, vamos falar com as promotoras legais populares. Isso mesmo. Quem está conosco é a Paula Ravanelli Lozada, participa conosco hoje no programa, e também a Paloma Santos, participando hoje neste Ponto de Vista. Sejam bem-vindas, as promotoras legais populares. Isso mesmo, Márcio. Muito obrigada. É muito bom estar aqui nesse programa. Paloma, seja bem-vinda. Obrigada. O título, Promotoras Legais Populares. Como nasceu essa ideia e o que é ser uma promotora legal popular? Bom, esse não é um curso que tem origem no Brasil. Ele teve origem no Peru e ele foi conhecido por militantes do movimento feminista brasileiras que, num encontro latino-americano, conheceram esse projeto, que é um projeto de capacitação em direitos para as mulheres. Por isso vem o nome promotora legal, né? Porque ela é promotora de direitos. E não é uma promotora com formação jurídica, propriamente dito, como uma promotora de justiça, mas uma promotora legal popular. Então, ele é um curso de cerca de 1 ano de duração, em que as mulheres têm uma formação básica sobre direitos, como se organiza o Estado, a divisão de poderes, as competências entre os entes da federação, as políticas públicas, né? E aí, ao longo do curso, a gente vai aprofundando alguns direitos, como o direito do consumidor, direito de família, direito penal, civil. Uma questão muito importante durante o curso é o combate à violência doméstica, que é uma forte violação, né, de direitos das mulheres. E esse conteúdo, então, ele é feito aqui em Cubatão ao longo de 20 aulas, né? 20 aulas, isso durante um período que 12 meses, 1 ano? Isso, é quase 1 ano. Nós começamos o curso aqui em Cubatão em abril. Essa é a ideia inicial do PLP. Isso, a sigla fica PLP, né? Então, ela é isso mesmo, ela é promotora de direitos. Então, com base nessa informação que ela adquire, é importante falar gratuitamente, né? O nosso curso é gratuito. Ela passa a ser uma multiplicadora dessa informação na sua comunidade. O legal não é de ser bacana, de ser gente boa, não. O legal é da legalidade. Exatamente. Da legalidade Exatamente. E de forma popular. É uma linguagem que todos entendem. Você comentou aqui a respeito que nem todos têm a formação dentro do direito. Isso mesmo. Mas há uma preparação, então, das pessoas que vão ministrar as palestras, vão ministrar esse curso, para que elas tenham entendimento e possam passar. É isso? Nós convidamos sempre especialistas em cada tema para oferecer aquela aula. E nós conversamos com esse especialista para que ele traduza, né, o conhecimento jurídico numa linguagem mais popular. Porque, de fato, a gente não exige nenhum tipo de formação para a inscrição no curso. Nós temos desde mulheres sem nenhum tipo de formação, né, quase analfabetas, até mulheres com curso superior, que também se aproveitam muito do curso, porque nem todas as áreas, mesmo aquela mulher que tem uma formação superior, nem sempre ela tem a formação em direito, né, conhecimentos gerais na área do direito. Então, é uma informação muito, muito válida aí para todos que participam. Então, na formação das coordenadoras do curso, elas visam aí agregar pessoas para darem as palestras. Elas não apenas ministram, participam, mas também trazem alguns assuntos, especialistas sobre assuntos, para estar ministrando para quem está fazendo o curso. É gratuito, totalmente gratuito. Isso, o curso é totalmente gratuito e todas nós envolvidas nesse projeto somos voluntárias. Não recebemos nada por isso. Não temos apoio assim, financeiro de nenhuma instituição. É um projeto também assim, suprapartidário, né? Que não é vinculado a nenhum partido político, a nenhuma instituição pública, mas temos o apoio institucional de 2 grandes instituições aqui na cidade, que abriram as portas, né, e viabilizaram esse projeto. A primeira delas é o Sindilimpeza, né, que a Paloma é a presidente do Sindilimpeza, e o sindicato foi que nos abrigou. Então, as aulas do projeto são todas realizadas dentro do sindicato e, portanto, com o apoio institucional do sindicato.
Ela vai poder falar um pouco mais por quê, né, que o sindicato decidiu apoiar e tal. E a outra instituição que nos tem apoiado é a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, né? daqui de Cubatão, né? Quem trouxe esse projeto para Cubatão? Quem... Fui eu. Você participou de algo regional e absorveu e falou, opa, dá para colocar isso em Cubatão, dá para aplicar em Cubatão. Assim, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Prefeitura de São José dos Campos, como procuradora municipal. E lá eu tomei contato com esse projeto que já era desenvolvido na cidade de São José dos Campos. Eu fui convidada para dar aula nesse projeto e aí eu gostei muito, aprendi muito, eu fui dar aula e aprendi muito com as alunas, né? Porque a gente tem às vezes um saber acadêmico que a gente se confronta com aquele saber da prática, da realidade, né? Da consciência, dia a dia. né? Também do feminismo. Então, esse projeto acabou me levando a participar do movimento feminista, a me conscientizar dos meus direitos como mulher, que muitas vezes eu não enxergava que estavam sendo suprimidos, né, ou violados. E isso me comprometeu com o projeto. Quando eu fui trabalhar em Brasília, né, no governo federal, eu levei esse projeto para lá. Nós fizemos uma parceria com a Universidade de Brasília e implantamos o projeto em Brasília, que existe até hoje, né? Eu voltei para Cubatão, que eu sou procuradora do município aqui de Cubatão, né, concursada, e o projeto continua, inclusive é um projeto que foi premiado lá em Brasília, como um projeto de extensão universitária da Universidade de Brasília. Aqui em Cubatão, por falta de um contato com uma instituição de ensino da cidade, nós fizemos essa parceria com a OAB e com o Sind Limpeza para realizar o projeto aqui. A Paloma, presidente do Sind Limpeza e participante também do PLP. Qual a sua primeira visão em relação ao projeto, Paloma? Então, o projeto eu tive conhecimento dele em Campinas, né, numa atividade que eu fiz lá, e quando a Paula veio com a proposta, aí eu fiquei, caramba, aí agora, né, mais uma atividade, e eu não a conhecia, mas aí eu achei super interessante e uma dos fundamentos, né, uma das bandeiras de lutas do sindicato é também promover a questão social. Certo. Né? E principalmente quando se trata de mulheres, de direito das mulheres, então não tinha como nós não abraçarmos a ideia e essa prática, né? Que foi assim, para nós está sendo de extrema importância, porque, como ela disse, são mulheres de todas as formas que você imaginar, suprapartidária, nós temos desde jovens a pessoas mais idosas, e você colocar essas ideias em prática e a gente poder discutir as nossas pautas, né, feministas, nossas pautas de mulheres, de direitos, para nós isso é de extrema importância. Uma curiosidade, o sindicato, um percentual mais de mulheres ou de homens? A base. 90% mulheres. 90%? Então é a casa ideal, né? Não tinha como não ser. Isso, Não teria como não ser no Sind Limpeza. A participação porque, na verdade, é a participação das mulheres. Isso, a base do sindicato é muito feminina. Voltado apenas para mulheres o curso. Isso, então, esse curso, ele é parte de uma ação afirmativa de fortalecimento da participação da mulher na sociedade. Então, por isso ele é exclusivamente voltado para as mulheres. Nós, algumas vezes, convidamos algum homem para dar uma aula, né? Principalmente quando nós reconhecemos a representatividade daquela pessoa. Mesmo porque não é uma né? guerra de sexos, muito pelo contrário, Exatamente. É o empoderamento da mulher. O feminismo, ele defende a igualdade entre homens e mulheres, e não a supremacia da mulher em relação ao homem, né? Ele é o contrário do machismo no sentido que ele promove a igualdade, né? Mas assim, o público, é importante que o público seja um público exclusivamente feminino, porque isso também dá mais liberdade para as mulheres discutirem entre si essas formas de opressão, né? Na presença do homem, a mulher não fica tão à vontade para falar de coisas, às vezes, que são íntimas, por exemplo, violência doméstica, uma violência que ela sofre dentro do ambiente familiar, né? Então, esse ambiente, assim, exclusivamente de mulheres, é bem importante para que as mulheres se coloquem, tenham mais liberdade para discutir e também
organizar uma ação conjunta, né, na sua comunidade. O que vocês observam na grande maioria? As mulheres com desconhecimento total quanto às leis, quanto aos seus direitos, não têm ideia de por onde começar muitas vezes algumas ações. O que vocês o que vocês observaram dentro dessa turma? Dentro dessa turma que existe um querer muito grande de conhecer, né, todas as questões de direitos. A gente tem uma suposição, e quando vem um especialista e explica, aquela mulher, ela toma aquilo para ela e repassa para as outras, que é o mais importante. Multiplicadora, né? E como eu posso dizer, as dúvidas que são colocadas são dúvidas nossas do dia a dia, que às vezes em qualquer outro local talvez elas teriam vergonha de perguntar, e ali é um espaço extremamente aberto para que elas possam tirar todas as dúvidas. E aí depois você vê uma atitude de uma mulher PLP em alguns outros locais e fala, caramba, ela não era assim, agora ela está totalmente empoderada e dona de si mesma, falando com propriedade de conhecimento. Em relação ao público em si, você percebe que eles realmente não tinham noções em relação à legalidade de muitas coisas, ou já se tem uma noção? Qual é o perfil que você observa? Então, eu posso comparar até com outras cidades, né, que eu participei. Essa primeira turma de Cubatão são lideranças. Então, elas não são... são mulheres que já tinham algum conhecimento, já tinham alguma participação na sociedade, né, em movimentos sociais, né? A grande maioria. Nós temos mulheres que não, né? Mas a maioria das mulheres são mulheres já mais ativas, mais lideranças mesmo. Mas elas estão, assim, aperfeiçoando os seus conhecimentos, né? Uma coisa é você ter um conhecimento geral, né, sobre como o Estado se organiza. Outra coisa é você ter uma aula específica sobre isso. Então, às vezes ela identifica o fundamento daquela informação, o fundamento legal, né, para isso, onde está na nossa Constituição a garantia desse direito. Eu falo, eu tenho direito à moradia, mas ela não sabe onde estava isso. Não tinha noção. Aí agora, a partir da aula, ela sabe exatamente, olha, é no artigo tal, né, e a lei tal, ela passa a ter instrumentos para defender aquele direito que ela até conhecia, ela sabia que tinha, mas ela não tinha os instrumentos legais para defender. E agora elas estão sendo capacitadas nesse sentido. Então, nessa classe, essa turma em Cubatão, vocês notam que elas têm já um certo conhecimento. Já não estão totalmente leigas em relação à maioria. Mas esse curso também é voltado para pessoas 100% leigas. Sim. Como nós fizemos? Nós fizemos um chamamento aberto ao público, né? Participamos aí de diversos programas de rádio aqui da cidade, divulgamos nas redes sociais, fizemos um chamamento aberto. Qualquer mulher poderia se inscrever, né? E nós priorizamos as mulheres cubatenses, as moradoras de Cubatão. Nós estamos aqui com a Paula Ravanelli, também com a Paloma Santos. Ponto de Vista vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco desse Ponto de Vista, falando sobre PLP, isso, Promotoras Legais Populares. Participando conosco, Paula Ravanelli e também a Paloma Santos. Nós falamos agora do início do curso, de como é feito, como foi feito o chamamento, qual é o conteúdo e o perfil das pessoas que participam desta primeira turma. É um desafio empoderar a mulher? É um desafio levar o conhecimento à mulher? E o porquê vocês consideram um desafio? Se for um desafio, o porquê de ser desafio? Eu acho um desafio, mas é um desafio positivo, né? É um positivo no sentido de que quando uma sobe, a outra puxa, de nos ajudar, de nos auxiliar, porque é impossível, né? Principalmente nós mulheres, num país extremamente machista, sexista, racista, homofóbico, caminharmos sozinha. Então, quanto mais informações dos nossos direitos nós tivermos, isso amplia a luta, né? Amplia a questão da igualdade. E o perfil dessas mulheres eu fiquei surpresa
porque nós temos advogadas, temos dona de casa, auxiliar de limpeza, estudantes, professora, e naquele momento todas nós somos apenas alunas, né? Somos apenas pessoas que estamos aprendendo para depois nós podermos multiplicar tudo aquilo que a gente aprendeu para as outras mulheres. Porque pretendemos, né, ter uma segunda turma aí no próximo ano e que mais mulheres venham aprender, se empoderar, se agarrar nos seus direitos, né, e que a gente não fique sofrendo mais nenhum tipo de preconceito lá fora. Que nós consigamos se defender, ou então acontece alguma coisa com a vizinha, com a mãe, com a tia, fala, ó, vai em tal lugar assim, assim, procura tal pessoa, procura tal departamento. Então, isso é muito importante. Eu queria destacar isso que a Paloma falou. Nós nem chamamos os convidados de professores, nós chamamos de facilitadores, porque é um diálogo, né? É claro que a pessoa convidada, ela vem e ela traz um conhecimento. Isso é a primeira parte da aula, que é uma aula de 3 horas, começa às 6 da tarde e vai até às 21 horas. Então, a primeira parte é uma exposição, tal, dialogada, claro, as alunas podem fazer perguntas, mas a segunda parte da aula é sempre uma atividade prática, um debate, um exercício, alguma coisa que traga aquele conteúdo para a realidade. Como é que no dia a dia... E aí, a troca é muito grande nesse processo, porque... uma coisa é isso, você vem com conhecimento teórico, né? Você tem direito à moradia porque está ali na Constituição. Na prática, como que é? As pessoas estão sujeitas a despejo, né? A área irregular. Aqui em Cubatão a gente tem uma diversidade de problemas, né? Problemas de área ambiental, né? E área de localização, áreas de invasão, toda áreas de invasão. Então aí você vai... Essa troca de informações é que onde... Acho que nós todas aprendemos, inclusive aquela pessoa que foi convidada para dar a aula, né? Ela aprende... O que você considera uma das maiores barreiras, ou então da dificuldade para a implantação do curso? As pessoas se veem motivadas a participar, as mulheres se veem motivadas a assumir essa participação, esse desenvolvimento? O que você considera sendo dificuldade? Olha, primeiro essa sobrecarga de trabalho que as mulheres têm. As mulheres, em geral, não têm muita disponibilidade para fazer um curso à noite, porque elas têm que cuidar dos filhos, elas têm tarefas domésticas, né, a serem feitas no período que elas não estão no trabalho, né, fora. Então, esse é um limitador. Outro é a questão financeira. Por mais que a gente ofereça o curso gratuitamente, ela precisa de recursos para vir, né, todos os dias. Então, nós tivemos 2 alunas que abandonaram o curso por falta de recursos financeiros para o transporte, né? Dificuldade de vir Isso, para as aulas. Para as aulas. E não é só vir para as aulas, né? Você tem também alimentação, né? Você tem que se alimentar. Por exemplo, a mulher que sai direto do trabalho às 6 da tarde, nosso curso começa às 6. Então, ela tem que vir direto, então ela tem que fazer um lanche. Em geral, a gente, como nós não temos recursos financeiros, nenhuma instituição apoiadora, a gente pede para que elas mesmas tragam os lanches, né? E a gente faz sempre um lanche comunitário, compartilha. Então, tem essa contribuição, que é mínima. Então, é um obstáculo. Se nós pretendemos, né, nos organizar para que nos próximos anos a gente tenha algum tipo de apoio financeiro de alguma instituição pública para que a gente possa oferecer um vale-transporte, né, para aquelas que precisam, possa oferecer o lanche gratuitamente, né, possa conseguir subsídios para que esses pequenos problemas possam ser sanados. Pequenos não, né? Porque acabam dificultando a participação, não é nada pequeno, né? E a questão, só para terminar, também dos filhos. Então, por exemplo, o ideal seria nós termos alguém que pudesse ficar com as crianças. Porque muitas mães deixam de vir para o curso porque tem que cuidar dos seus filhos. Se elas pudessem trazer os filhos e deixar, por exemplo, né, uma pessoa guardando alguma atividade, né, lúdica que as crianças pudessem fazer, e o sindicato tem espaço para isso, né? O que nos falta mesmo é uma pessoa, né, que pudesse fazer, então porque aqui todas apelo, nós né? Estamos envolvidas fica no projeto. Fica aqui o apelo das mulheres que podem participar, né?
nessa linha, que tenham condição de ser uma recreacionista, ser uma monitora e estar aí dando auxílio para essas mães. Porque é muito necessário isso. Tudo aquilo que envolve a mulher, é necessário se preparar uma área especial para que ela possa trazer os filhos, né? E isso seria muito bacana, porque aí eu já tenho assim, um sonho, que a gente, além de trabalhar o conteúdo para as mulheres, a gente poderia começar já a trabalhar esses conteúdos de direito para as crianças. Você sabe que as crianças são as que mais transformadoras da sociedade. Se você ensina, por exemplo, o direito do consumidor para ela repassa para a família, né? O simples exemplo de atravessar na faixa. Você vê que muitas vezes uma criança, a mãe, segurando a mãe para atravessar na faixa, mostrando o lugar correto. Quer dizer, as crianças têm essa expertise, né? Têm essa condição. Então aí a gente poderia fazer duas turminhas, as PLPzinhas, PLPzinhas e a PLP. Em relação ao público, o público feminino realmente é o que menos tem conhecimento dos seus direitos ou não? Ou, na verdade, isso é uma coisa bem generalizada? Ou dá para identificar que as mulheres sofrem, as mulheres sofrem mais violações de direitos dos que os homens. Não que elas tenham menos conhecimento, é que elas sofrem mais, né? Você acredita que o número é muito maior? Eu tenho de certeza. Respeito com as mulheres? E isso é demonstrado já estatisticamente. Por exemplo, a mulher trabalhadora. Os trabalhadores têm os mesmos direitos, é a mesma lei, né? Consolidação das leis do trabalho. No entanto, as mulheres trabalhadoras, elas têm sistematicamente mais vezes violado seus direitos trabalhistas do que os homens, a começar pelo salário. A maioria das mulheres, né, que trabalha nas mesmas condições que um homem, recebe 20% a menos do que ele, em média. Acontece isso muito? O pessoal do sindicato tem essa disparidade? Muita disparidade, principalmente na questão de começar um emprego. Se aquela mulher ela tem um número a mais de filhos, acima de 2 filhos, ela já não é contratada pelo simples fato dela ter 2 filhos menores. Então, a violação ela é extremamente grande, a questão da amamentação, a questão do auxílio creche. A empresa entende que ela não vai estar disponível o tempo todo, é isso? Sim. A empresa entende dessa forma. Disponível o tempo todo. Porque a sociedade deixa na conta exclusivamente da mulher a criação dos filhos, né? Não é equilibrado, os pais não participam da mesma forma que as mulheres. Então, as mulheres elas são responsabilizadas e cobradas, né, pela criação dos filhos. Então, quando o filho adoece, quem que vai faltar? É a mãe trabalhadora ou é o pai trabalhador? É a mãe que vai faltar. Poderia ser, o ideal, seria, o justo seria revezar, né? Um dia falta a mulher, um dia falta o homem, mas não é verdade. Então, e tudo isso reflete. Então, e a gente vai sendo educado nessa situação de discriminação. Então, a gente precisa de uma formação para combater isso. Até porque ela vê, olha, eu não tenho obrigação de faltar todas as vezes que meu filho fica doente. Eu tenho que exigir do pai dessa criança que também participe da criação dela e que também se comprometa quando necessário. Nós estamos amadurecendo nesse sentido, nós estamos avançando nesse sentido. A sociedade está começando a amadurecer, estamos começando a tomar consciência. 500 e poucos anos, somos jovens ainda, né? E muita coisa precisa ser adequada, precisa ser erradicada, precisa ser estabelecida. Nós estamos amadurecendo? As gerações femininas estão amadurecendo? Você falou que nós somos jovens ainda, 500 e poucos anos é muito tempo para nós vivermos aí, né, por o machismo imperar durante todo esse tempo. Eu digo que é muito tempo que o machismo impera no Brasil, né? Eu creio que nós, mulheres, estamos nos fortalecendo, né, sobre os nossos direitos, principalmente na questão do trabalho, na questão da vida. Tem agora a questão da violência doméstica, onde nós estamos denunciando essas violências, que é super importante, mas nós entramos naquele caso, né? A violação dos nossos direitos, ela barra na porta, seja na porta da delegacia, seja na porta do hospital, né? Que nós somos barradas diariamente. Quando uma mulher sofre algum tipo de violência, que ela vai para o hospital, ela é esculhambada, entre aspas, ali naquele onde ela deveria ser acolhida pelos funcionários que não têm o treinamento adequado para atender aquele tipo de mulher. Então, nós precisamos ainda avançar muito. Então, acho que nós estamos dando respostas, né, nas ruas,
dizendo que nós não queremos mais sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de violação, não queremos ser estupradas, não queremos ser mortas. Então as mulheres, elas estão se abraçando, se ajudando para enfrentar, fazendo um enfrentamento direto contra todo tipo de violência. Então você acredita que as novas gerações agora já vêm com essa consciência da legalidade? Porque a gente está falando muito em direitos. Sim. Né? E aí tem a contrapartida também dos deveres, né? Porque essa consciência nós precisamos ter. Nós temos direitos, mas também ao mesmo patamar em relação aos deveres, né? Um dos deveres é respeitar o outro, e que a gente acaba nunca respeitando. Em relação aos deveres, como é que as pessoas aceitam quando você passa a eles a informação de que aquilo é um dever e todos têm que cumprir? Então, Márcio, eu acho que o Brasil, ele é um país que demorou muito para reconhecer a igualdade entre homens e mulheres. Nós somos um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Nós somos um dos últimos países no mundo a dar o direito político ao voto às mulheres, né? Então, nós ainda temos muitos resquícios, né, dessa cultura patriarcal em que as mulheres têm os deveres, que elas têm cumprido exemplarmente. A gente pode ver qualquer estatística, quem é arrimo de família, quem cuida, né, dos seus filhos. A grande maioria são as mulheres. Pouquíssimos são os homens que ficam com a guarda dos seus filhos numa eventual separação. A grande maioria são as mulheres. Estamos avançando agora nessa questão da guarda compartilhada, que acaba sendo algo necessário também, né? Sim, claro, porque a criança, ela tem direito tanto ao pai quanto à mãe. A mãe. Né? Essa alienação parental não é, ela é péssima, nada positivo. E não é boa para a mulher também. Né? Acaba caindo naquela claro, situação que você ela falou. sobrecarrega eu preciso mais tempo para mulher. mim também. Se eu dividir essa guarda, todos têm tempo e todos participam. Mas muitas vezes, quando você tem uma cultura patriarcal, muitas vezes uma legislação positiva, né, no sentido dessa, né, da guarda compartilhada, que tenta promover a igualdade, ela é má utilizada. Né? A própria lei da alienação parental, a gente tem muitas queixas das mulheres que essa legislação ela é usada, né, para afastar os filhos da mulher, numa eventual disputa de patrimônio, né? Então, porque quando a mulher fica, né, com a guarda dos seus filhos, naturalmente também ela vai ficar com a gestão da pensão alimentícia, né, e outros patrimônios decorrentes. Então, a cultura, ela não se move, eu acho, pela mudança das leis. É ao contrário. A questão jurídica não afeta... A mudança das leis é que é consequência de uma mudança de cultura. Então, nós estamos vivendo um conflito, porque você tem mudança de leis e a mudança cultural... Sempre vivemos. Eu acho que eu acredito, né, que a sociedade ela vive num conflito eterno, né, que os marxistas acreditam que é um conflito de classes sociais, né, e eu acredito nisso, que esse conflito ele vai aparecer em diversos momentos, na questão de gênero, na questão econômica, na questão racial, né? E isso faz parte da sociedade. E a sociedade tem um processo dialético de avança e retrocede, avança e retrocede. Sim. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de retrocessos de direitos, com reforma trabalhista, com reforma, né, previdenciária, que pode ser aprovada, supressão de direitos. Então, é um momento de retrocesso. Mas, por outro lado, a gente tem outros aspectos, momentos... de avanço, ou seja, avanços. Acaba sendo os dois lados da mesma moeda. Né? Você retrocede para poder avançar. Agora, esses avanços, o que eu acho importante registrar é que esses avanços são frutos da luta social das mulheres. Se as mulheres têm uma condição hoje melhor do que já tiveram há 30 anos, é fruto da organização e da luta social. Bandeja, exatamente. Não é uma coisa natural, olha, nós estamos melhorando naturalmente. Não, é luta. Toda vez que a gente deixa, né, de se organizar e de lutar, nós perdemos direitos. Estamos aqui com Paula Ravanelli, Paloma Santos, e vamos a um rápido intervalo. Ponto de Vista volta já.
Estamos de volta no terceiro e último bloco do Ponto de Vista. Hoje falando das PLPs, Promotoras Legais Populares. Paula Ravanelli conosco e também Paloma Santos. Bom, nós estamos falando aqui do empoderamento, das dificuldades, daquilo que é atrito, né? Dos direitos, dos deveres. Dentro do curso, dentro desse curso, qual é a matéria, então qual é a palestra que mexe mais com as mulheres? Que tem um maior apelo e que chama mais atenção, uma participação maior e que acaba sendo um assunto de grande importância? Eu acho, Paloma, que é a questão da violência doméstica. Violência doméstica? Essa questão doméstica. Estávamos falando da questão relacionada à guarda dos filhos, no caso de separação, não é a pensão alimentícia, não é o carro-chefe. Para ser muito sincera com você, nós ainda não tivemos essa aula sobre direito de família. Até agora, né, de acordo com o cronograma do nosso curso, eu acho que a aula que despertou mais atenção, mais debate, foi a aula sobre direito penal e a Lei Maria da Penha, que é a lei específica que protege a mulher contra a violência doméstica. É uma curiosidade, os temas, vocês discutem os temas que vão ser abordados ou, na verdade, você já vem com uma temática já pronta para ser ministrada? Então, antes de iniciar o curso aqui em Cubatão, nós fizemos algumas reuniões no Sindi Limpeza, abertas ao público, para discutir o que seria o conteúdo desse curso. Então, com as mulheres que participaram dessas reuniões, nós fechamos um programa. Então, quando o curso teve início, ele já tinha um programa pré-definido. No meio do curso, nós revisamos esse programa. Não precisamos adaptamos pouca coisa. Mas nós revisamos no sentido de conversar com ela, avaliar se ele estava condizente com as expectativas, se a turma, né, sentia necessidade de incluir algum assunto que não estava previsto, mas foi reafirmado aquele conteúdo. Nós incluímos um curso, um conteúdo ao final desse curso, que vai ser justamente sobre a participação do terceiro setor. Terceiro setor. Porque existe uma nova legislação que regulamenta o terceiro setor, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e nós sentimos necessidade de incluir esse conteúdo que não estava previsto originalmente, porque essa primeira turma, que como eu já disse a vocês, são já mulheres líderes aqui da nossa cidade, elas almejam constituir uma organização não governamental, que é uma associação das promotoras legais de Cubatão, para que dê continuidade a esse curso, não mais da forma assim tão voluntária como nós fizemos nesse primeiro ano, mas que a gente tem então uma instituição que possa, inclusive, através de parceria com o poder público, buscar apoio institucional, recursos financeiros e técnicos, né, para oferecer um curso cada vez melhor para a cidade. Eu estou perguntando isso porque nós temos algo que é uma linha que eu considero ser nacional, né, das necessidades da mulher, mas nós temos certas peculiaridades. Por exemplo, nós estamos numa cidade industrial, um polo industrial, e a mulher, ela tem um trabalho fora de casa muito grande, ela é uma profissional. Sim. Né, e eu acredito que isso também seja inserido dentro dessa expectativa quanto ao curso. Em outras regiões, eu entendo que seriam outras necessidades, mas aqui a gente percebe que isso deve ser um dos carros-chefes, né? Sim, nós temos uma aula sobre o direito do trabalho, o direito da mulher trabalhadora, que ainda não foi feita. Não foi feita, mas já está. Já está. Em relação a esse impacto dessa palestra quanto à violência contra a mulher, o que vocês perceberam? As pessoas se dispuseram, perguntaram, questionaram, colocaram suas ansiedades, falaram da violência que sofrem? Foi muito boa a palestra, né? E a questão dos relatos, coisas assim que você nunca iria imaginar que aquilo pudesse acontecer com alguém que está tão perto de você, né? Que já aconteceu, tu fala, caramba, né? Aconteceu com ela, a gente nem percebeu. Aconteceu e a gente nem percebeu. Se aconteceu com ela, imagine com as outras pessoas que têm uma fragilidade maior, né? Então, assim, foi muito importante, as meninas conseguiram tirar muitas dúvidas, né? Elas ficaram revoltadas com algumas coisas, assim, não acredito que dá para fazer isso. E foi bem positivo, tanto que... Foram 2 advogadas de Santos que têm um escritório especializado em atendimento a mulheres vítimas de violência.
Então, elas deram uma aula sobre noções de direito penal, né, como funciona o direito penal, a questão da tipicidade, como você fazer uma representação do Ministério Público, as ações que são de ação privada, de ação pública, e focaram na Lei Maria da Penha, que é a lei que protege, né, a mulher contra a violência doméstica. E esse debate foi tão intenso que muitas das nossas alunas, assim, declararam, né, confessaram violências sofridas. E a verdade, Márcio, é que não existe, eu acho, nenhuma só mulher que não tenha sofrido violência. Todas sofreram. Porque a violência, ela não é só física. A violência pode ser moral, né, psicológica, patrimonial, né, de deixar você sem recursos dentro de uma relação, né, e a propriamente física. Então, você tem 4 tipos de violência. E todas nós sofremos no nosso dia a dia. É que a gente, muitas vezes, não reconhece aquela atitude como violência. A gente naturaliza, a gente aceita, fala, não, é ciúmes. Acaba sendo alguma coisa comum. É expressão de amor, né, ele tem ciúmes por mim. Mas quando você começa a compartilhar suas histórias, aí aquela fala, olha, eu me senti agredida com aquilo. Aí você percebe que você se sentiu também. Só que você escondeu isso. Não percebeu que aquilo era uma agressão. Ou então não quis entender como agressão. Porque você se magoa, você se traumatiza. Não é que não percebe. Você se magoa, você se traumatiza, você se oprime, você passa a agir de forma diferente por conta dessa carga que você releva para o resto da sua vida. Mas você não... internaliza, né? Como uma violência. Você acha que você teve culpa, entendeu? Você justifica de uma outra forma. Você foi responsável por isso, né? Você ameniza aquela situação. Então, quando você fala, aí você toma uma consciência, né, de que você não merecia aquilo. E isso é o mais importante do que saber a lei, saber o artigo, saber como se defender. É você ter consciência das violências diárias que você sofre. Vocês consideram que o Código Penal, as leis no país, eles realmente auxiliam a mulher? Eles dão uma estrutura, eles protegem a mulher? Pouco. Pouco? Até alguns anos atrás, no direito penal, ainda existia o conceito de mulher honesta. Uhum. Então, que conceito era esse? É que a mulher, por exemplo, foi estuprada. Num processo criminal contra aquele estuprador, quem era avaliada era o comportamento da mulher. Então, se ela não configurava o conceito de mulher honesta, ou seja, se ela era uma prostituta, então não foi estupro, porque se ela era prostituta, se ela, né, já foi prostituta na vida... Ela facilitou, né, a situação. Ela é culpada. Ela não caracteriza estupro. Então, você vê um conceito assim arcaico, onde já se viu, né, se a pessoa... Quem deve ser julgado num caso de estupro é o estuprador e não a vítima. Crimes contra a honra, existe isso também? Então, crimes contra a honra é difamação, calúnia, injúria, né? É você ofender a honra. O que eu acho que você está querendo dizer é assim, que muitos homens, né, usavam como atenuantes do seu crime essa questão da honra. A questão da honra, né? Então, ela me traiu. Isso me dá o direito de agredi-la ou de matá-la, né? Isso dava. Eu acho que cada vez menos. Isso dava? Dava direito. Teve muitos homens que foram inocentados de mortes de suas esposas porque ele comprovou que ela não era honesta, que ela o traía. Se fosse o contrário, teríamos absolvição também? Então, não teríamos. Dificilmente ela ia conseguir provar, né? O feminismo é direitos iguais, né? E esse é um nítido caso que nunca é igual, né? Na sociedade, a traição do homem, ela é naturalizada, ela deve ser aceita. Inclusive, a mulher que não aceita, ela está agindo errado, né? Porque ela está desestruturando o lar, ela tem obrigação de aceitar, porque ela tem que manter a estrutura familiar. Mais uma vez, ela é responsável pela manutenção da estrutura familiar. Mas o marido não pode aceitar de forma alguma, porque isso afeta, compromete a sua honra dentro da sociedade. O que vocês observam? O desconhecimento, a que se atribui esse desconhecimento da população feminina em relação aos direitos? É algo que nós deveríamos aprender lá no banco escolar? É uma disciplina que deveria existir dentro dos currículos escolares? Em algum momento as pessoas teriam que ser apresentadas à Constituição, a lei, não na sua totalidade para formarmos advogados, mas sim como conceitos de direitos e deveres. Acho que é sempre bom, Márcio, assim, mas eu acho que esse não é a causa. A causa é a cultura.
Então, uma cultura machista, né? Em que as próprias mulheres reproduzem a cultura dominante na sociedade. Então, Essa você cultura acredita que a patriarcal, ela cultura cria o filho. A de cultura forma machista faz com que a patriarcal. mulher não procure ter conhecimento dos seus direitos? Sim, a cultura machista faz com que ela trate sua filha de forma diferente do seu O curso filho. de vocês, ele sofre algum preconceito machista? Sofreu logo no início. Sofreu. Logo no Como início. não pode participar homem? É curso só de mulher, mas o que vocês vão ensinar? O que vocês vão ensinar para as mulheres? Falei, quer dizer que se você participasse, estava tudo certo. Tava tudo né? certo. Tava tudo Mas bem. rolou isso mesmo, esse tipo de... Rolou alguns pastores evangélicos criticaram o curso porque nós temos uma aula sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Sim. Ou seja, o que quer dizer direito sexual e reprodutivo? É o direito que a mulher tem de ser mãe no momento que ela escolher ser mãe. Então, ela tem que ter acesso a métodos anticonceptivos para que ela escolha ser mãe, né? E esse tipo de Isso, afronta muitas religiões, muitas religiões. acham que não Aqui. pode, né, usar nenhum método anticonceptivo, né? Então, dentro da questão da legalidade, existem também os conceitos conflitantes religiosos. Religiosos. Sim. E isso a mulher também... Bom, acho que Tudo faz parte da cultura, né? A moral, a ética, o direito, né? Os fatos. Então, tudo faz parte, tudo compõe a nossa cultura. E a cultura brasileira, por mais que a gente reconheça que existem avanços, é uma cultura extremamente machista e patriarcal. Nós estamos num centro, numa região metropolitana. A gente entende que há um entendimento maior. Eu imagino num rincão desses do Brasil afora, como seria mais difícil ainda levar esse curso ou não? Não. A gente vê, assim, pelas estatísticas, que, por exemplo, a violência doméstica, ela acontece em qualquer classe social, né? Então, você vê, as mulheres com formação superior, ricas, né? Sofrem violência doméstica. Porque é isso, é cultural, ela não perpassa. É evidente que as mulheres negras e as mulheres pobres, elas estão mais sujeitas à violação dos seus direitos do que as outras mulheres. Mas todas as mulheres, por mais preparada que ela seja, como eu te falei, eu acho que não existe, assim, se você for profundamente fazer uma análise, não existe uma só mulher que não tenha sofrido violência. Todas sofreram. E o curso, vocês identificam esse tipo de levantamento? Num dado momento, todos acabam se assinalando, em algum momento, que o seu direito foi violado, que em algum momento sofreu um ato que vai contra tudo aquilo que a lei determina. E ela percebe também que ela reproduz isso, né, com a sua filha. Por exemplo, como ela não consegue externar esta violência, ela acaba reproduzindo, né? É o oprimido sendo o opressor. Porque se eu não consigo externar, se eu não consigo me ajudar de alguma forma, eu preciso descontar até subconscientemente aquilo em alguém. Sim. E isso acaba sendo reproduzido. Que nem as pessoas falam, mas... Acaba sendo um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E é justamente isso. Não adianta, que nem se fosse, tem que aprender na escola. Eu acho que nós, mulheres, a maioria das mulheres, elas precisam de motivação. De alguém que chega nela e fala, vem aqui que eu quero cuidar de você. Mas é um cuidar de abrir os olhos, de falar, olha, você tem direito a isso, você vai em tal lugar, ele não tem que te bater, ele não tem que te estuprar, você não tem que ficar calado. E quando elas percebem isso... esta mulher passa a ser uma outra mulher. Passa a ter um empoderamento, conhecer os seus direitos. Sim, ela passa por um outro patamar. E isso reflete também nos filhos e nos seus familiares. Isso é muito importante. Né? Estamos chegando ao finalzinho do programa. É um bate-papo que poderia durar muito mais tempo, né? E com certeza a gente vai fazer uma segunda participação de vocês para falando também nesse assunto. De repente, ao final do curso, para a gente entender como é que foi o fruto. Dá tempo de reforçar. Fruto do conselho. Uma coisa que, primeiro, as nossas aulas elas são abertas ao público, então qualquer mulher pode participar. Das 11 representantes da sociedade civil, 8 são frutos do nosso curso. Parabéns. Agradecendo a você, Paloma, por estar aqui conosco. Obrigada. Agradecendo a Paula Ravanelli, está aqui. Agradecendo a toda a equipe que por trás das câmeras
torna esse programa possível. Agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que o nosso conteúdo também fica à disposição no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook. Continue na sua TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista.